Então, pessoal, a gente vai para o item 75, né? O item 75, que é onde a gente conclui. Então, diz assim: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Eu acabei de dar a dica, né, pessoal? Eu acabei de dizer que não é bem assim, né? Acabei de dar essa dica. Então ele diz assim: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Olha só a diferença, pessoal. Aquele homem que age muito pela razão, aquele homem que age muito segundo os cálculos de lucros, segundo aquele homem ambicioso, aquele homem egoísta, aquele homem cheio de vícios, né, que é natural da nossa imperfeição. Ele muitas vezes age mais pelo lado intelectual, por essa inteligência calculativa, né, ou calculista, do que pelo instinto. Mas o instinto está ali avisando a ele de que ele não deve fazer certas coisas, né? Então, continuando a resposta, ele diz assim: o instinto também pode conduzir ao bem. E conduz muitas vezes. O instinto nunca erra, pessoal, olha só. Ele quase sempre nos guia, o instinto. E algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se transvia. Olha, pessoal, que maravilha. O instinto nunca se transvia. Ele nos avisa dos perigos, pessoal. Um homem vinha caminhando numa rua deserta, à noite, numa rua escura, não tinha luz, né? Só a luz da lua estava muito fraca, né? Não tinha luz naquela rua. E diziam que naquela rua havia um andarilho que sempre acompanhava a pessoa que fosse caminhando sozinha ali. Tinha um andarilho que acompanhava, né? Eles achavam que era uma pessoa. Aí uma determinada pessoa tinha que passar por aquela rua à noite e foi, né? Tinha que passar mesmo e foi. No caminho ele percebeu que alguém estava acompanhando ele. Ele ouviu os passos. Ele apressou os passos e aquele andarilho também apressou. Ele passou a correr e aquilo começou a correr também. Ele só faltou botar os bofos para fora, como diz no ditado. Mas na hora que apareceu uma luzinha, que ele viu a luz, que ele olhou para trás, ele viu que era um jumento que costumava acompanhar as pessoas que andavam ali à noite. Era apenas um jumento que acompanhava a pessoa. Aí ele se aliviou, pessoal. Coitado, quase que morre do coração. Na hora que ele viu que era um jumento, ele: ai meu Deus, que maravilha. Então, onde é que estão as duas inteligências aí? Aquela que fez com que ele corresse, qual era? Era a instintiva ou era a intelectual? O que é que vocês acham? Instintivo. Era instintiva, era de proteção, que dá aquele adrenalina, né, na pessoa. E ele começou a correr. E a intelectual foi na hora que ele viu o animal, aí disse: ah, é apenas um animal, é um jumento. Não tem do que eu ter medo, né? Então ele se aliviou. Só que se ele fosse se guiar apenas pela inteligência, sem o instinto, ali poderia ser outra coisa, senão o animal poderia ser um malfeitor, né? Poderia ser um malfeitor, se ele não valorizasse o instinto. E aí ele estaria em maus lençóis, né? Então dizem que essa mesma história é com relação ao espiritismo. Você vem caminhando na vida e você tem medo de tudo. Você tem medo de morrer, você tem medo de ir para o inferno, você tem medo disso, tem medo daquilo, né? Tem medo de espírito, tem medo do diabo, né? Tudo isso é uma coisa que pregam para nós quando a gente ainda não conhece a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita é exatamente esse bico de luz que acende na nossa frente. Aí você deixa de ter medo de morrer, deixa de ter medo de inferno, porque você aprende que não existe.
Deixa de ter medo de espírito, porque eles estão todos ao nosso lado, são nossos irmãos a todo momento, né? Então você perde esses medos todos, né, pessoal? Não é bacana isso daí? Então ele diz o seguinte: não, o instinto, vou repetir a pergunta, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem, ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão, nunca se transvia. Aí vamos na letra A. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Olha só, ele disse que o instinto nunca erra, né, pessoal? Aí Kardec então perguntou, então por que é que a razão às vezes erra, né? Porque a razão que nem sempre é infalível. Vai explicar aqui. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. É o que eu falei do livre-arbítrio, né, pessoal? O livre-arbítrio advém com o desenvolvimento da inteligência, com o desenvolvimento das sensações, né? Da inteligência. Onde você, à medida que vai se tornando mais inteligente, mais vai aumentando o livre-arbítrio. Por exemplo, o Evangelho nos diz: a quem muito for dado, muito será o quê? Pedido, né? A quem muito for dado, muito será cobrado. Por quê? Porque para quem adquire o conhecimento do certo e do errado, à medida que eu adquiro conhecimentos morais, eu vou tendo mais cobrança se eu continuar errando, porque agora eu sei mais, né? Então, à medida que eu sei mais, à medida que essa inteligência me dá mais conhecimento, eu vou tendo maior responsabilidade na minha vida. Portanto, vai aumentando a responsabilidade do meu livre-arbítrio. Então, ele diz que a razão seria infalível se ela não fosse falseada pela nossa má educação, né? Também pelo nosso orgulho ou pelo nosso egoísmo. Vou falar aqui, ó. Vocês lembram do duelo? O duelo até pouco tempo ainda existia na nossa humanidade, né? Segundo o Evangelho, né? E segundo as histórias que a gente sabe, né, Beto? É verdade. Pronto. E o que era o duelo? O duelo era nascido de quê? Quem é que pode me dizer? Segundo a pessoa que ia duelar, era da honra, né? Da honra. E a honra, em outras palavras, quer dizer o quê? Orgulho. Pronto. Orgulho. Então, a pessoa era desafiada porque havia cometido alguma falha em algum momento e ela talvez até errou sem querer e tal. E o outro então desafiava ela para um duelo. Era assim que se resolvia as coisas naquele momento. A pessoa que era desafiada nem sempre tinha habilidade com armas. O outro que desafiava geralmente o fazia porque tinha a consciência que era um hábil lutador, um hábil esgrimador da espada, ou um hábil atirador, e desafiava o outro porque ele sabia que ele ia matar o outro. E o outro, por orgulho, aceitava o desafio, muito embora o instinto lhe dissesse: não vai, que tu não é desenrolado nessa área aí. Isso não te pertence. Tu é bom da inteligência para outras coisas, mas para as armas você não desenvolveu ainda, você não tem nenhum treinamento. Então o instinto dizia isso para ele. Mas o que é que ele falseava? Ele falseava por conta do orgulho dele. Ele queria falsear o instinto, né? Ele dizia: não, essa história de instinto, o meu instinto está errado. Eu vou lutar com esse camarada porque eu não posso deixar a minha condição
meu nome de família, ficar enlameado, porque fulano de tal me desafiou. Ele vai ver o que é a honra da minha família, né? Família fulana de tal. Aí ele queria defender o nome de família, né? E ele morria, porque ele não foi pela vontade do instinto. Então o Evangelho diz o seguinte a respeito do duelo. O Evangelho diz assim, que nunca é necessário nós provarmos para o homem, para o companheiro, para aquele homem que está aqui na terra, que nós somos homem através da aceitação de um duelo. Não. Você tem que provar isso para Deus, não é para o homem. Então, para o homem, não aceitar o duelo é uma covardia. Então, muitas vezes a pessoa aceita para não se sentir covarde, né? Na boca dos outros homens. Mas para Deus, o covarde é o que aceita. Para Deus, o covarde é aquele que também sabe que vai matar. É um verdadeiro assassínio. O que desafia o outro para o duelo, sabendo que vai matar, ele é um criminoso para Deus. Agora, o homem que não aceita o duelo e que diz, não, meu irmão, me desculpe, me perdoe, eu peço perdão, eu não quero duelar com você. Para Deus, esse daí é que é o homem, para Deus. Aí o Evangelho nos pergunta, nós temos que dar satisfação ao homem ou é a Deus? É a Deus, pessoal, não é isso? Então, dona Sulamita, pode falar, minha irmã. Acho que eu quero falar. Joãozinho, por exemplo, uma pessoa chega aqui na minha casa para conversar comigo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo, João? Estou sim. Para conversar comigo e tudo, falar alguma coisa, automaticamente vem um pensamento tão forte, dizendo o que é para ela fazer. Está entendendo? Eu não falo, porque eu tenho medo. Aí eu pergunto, isso é minha inteligência ou meu instinto? Aí já é outra coisa.